Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida, grato pela tua presença. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas como eu sempre faço aquele pedido, quero pedir novamente, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem com suas redes sociais e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Nós precisamos crescer e para que isso aconteça é necessário que você cumpra essas 3 etapas que eu falei. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E para aqueles para quem você compartilhar, também incentive, se for um conhecido, um amigo, incentive que ele faça isso. Nós vamos agora a uma breve vinheta, em seguida estaremos voltando para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde somente um minutinho. Aleluia! Muito obrigado por você ter aguardado até aqui. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Eu convido você, abra comigo a tua Bíblia, se você tiver de posse dela, no livro de Jeremias, capítulo 23. Nós vamos ler apenas o verso 29. Diz assim o verso 29: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. É o Senhor perguntando, através de Jeremias: não é a minha palavra como um fogo e um martelo que esmiuça a penha, que quebra, que destrói? Nós vamos falar um pouquinho sobre a santa palavra de Deus, que é o nosso objetivo principal. O tema desta mensagem é como age em nós a palavra de Deus. Como age em você e em mim a palavra de Deus? Se nós abrirmos o coração para ela, ela tem algumas coisas que ela vai fazer que em outro lugar você não vai encontrar. Andando nesta vida, ouvimos todo tipo de palavra onde pessoas tentam nos aconselhar, levantar o nosso astral, nos dar uma nova direção. Alguns até tentam nos denegrir, humilhar. São palavras que nós recebemos de diversas formas, mas tudo isso e muito mais só encontramos na gloriosa palavra de Deus. Somente na santa e gloriosa palavra de Deus você vai encontrar coisas excelentes para a sua vida. E aí eu quero começar aqui com essa pergunta: então, como age em nós a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Ela tem o poder de nos dar uma direção, ela tem o poder de nos trazer coisas novas. Então nós precisamos apenas estar focado nela. Precisamos, se você não tem o hábito, tenha o hábito de ler a palavra diariamente. Não é somente no dia que você vai no culto, não é somente no dia quando você não tem outra coisa para fazer. Torne a leitura da palavra de Deus um hábito. E a palavra de Deus, ela vai te trazer soluções para muitas coisas que talvez você fique procurando em outro lugar. Então eu queria trazer como primeiro ponto aqui, como age a palavra de Deus em nós. Ela age como um espelho que revela as nossas coisas escondidas. No livro de Tiago, capítulo 1, nos versos 23 e 24, diz assim: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Se você usar a palavra de Deus apenas nos dias que você vai no culto, numa hora que você não tem o que fazer, ela vai representar isso para você. É como se fosse a tua imagem refletida no espelho. Naquele momento você está vendo, você saiu de frente do espelho e você perde a noção daquela imagem. Por isso eu falei que a palavra de Deus, ela tem que ser algo que nós estejamos enfocados nelas todos os dias. Quando você levantar de manhã da sua cama, se você não tiver esse tempo, durante o dia busque esse tempo. Se você não tiver um tempo de ler a palavra de manhã quando você levanta, no decorrer do seu dia faça isso, sabe? Porque quando você faz isso, você vai estar se aproximando mais de Deus.
A palavra ela vai te trazer soluções e respostas para muitas coisas que talvez você está procurando no lugar errado. Então procure viver a palavra de Deus no seu dia a dia. Procure caminhar com a palavra de Deus no seu coração. Não é somente no dia que você vai no culto, não é somente numa célula, não é somente numa escola dominical. Viva a palavra. Porque o mais importante é você não somente ler, mas praticá-la. Você tem que praticar a palavra de Deus todos os dias. Você tem que praticar a palavra de Deus com as pessoas. Você tem que praticar a palavra de Deus com você mesmo. Em tudo aquilo que você vive, em tudo aquilo que você faz, trabalho, estudo, no convívio social, no convívio dentro da sua casa. A palavra de Deus ela é um livro que tem solução para todas as coisas da nossa vida. Ela tem solução, ela tem direção, ela tem coisas maravilhosas que, se você parar para entender, parar para ouvir, parar para fazer, você vai perceber que você não precisa de outra coisa. A palavra de Deus, assim como Jesus, ela é suficiente para a nossa vida. Através da palavra de Deus eu encontro refúgio para a minha vida. Através da palavra de Deus eu encontro consolo para as minhas frustrações. Então busque na palavra de Deus aquilo que você precisa. Segundo tópico que eu queria trazer para nós, ela é como um martelo que quebra toda a arrogância. Assim como nós lemos, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Muitas vezes pessoas que são arrogantes, pessoas que são difíceis de se tratar, quando essa pessoa conhece a Cristo e começa a conviver com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai mostrando para ela coisas fora do comum, que ela acaba mudando. Eu já vi pessoas mudarem com a palavra de Deus. Certa feita eu estava conversando com alguns amigos e dois deles estavam ali muito ofegantes um contra o outro. Não queriam saber de amizades entre eles, se tratavam de uma forma muitas vezes inadequada. Porém, eu comecei a usar a palavra de Deus para mostrar para eles que eles estavam errados. E um deles um dia começou a ler a Bíblia. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele percebeu que algumas coisas na vida dele ele estava fazendo deveria ser mudado. Um desses, inclusive, um dia, quando a gente falava sobre a amizade da família, que precisa ser uma coisa, é uma coisa muito importante, precisa acontecer. E eu citei com ele a amizade que eu tinha com meu pai. Meu pai hoje já não está mais conosco, está vivendo nos braços do Senhor. Mas aquele amigo, quando ouvia a gente falar sobre aquilo, ele disse uma frase que me deixou preocupado, quando ele disse assim: se eu estiver andando numa calçada, eu ver o meu pai na mesma calçada, eu mudo, porque eu não quero ver ele de frente. Eu falei, nossa, que ódio é esse? Daí ele me contou um pouco da história dele. Era uma amizade que eu estava começando naquela época, que ele tinha vindo trabalhar com a gente, esse rapaz. E esse moço falou para mim da amizade, da inimizade que ele tinha com o pai, de todos os acontecimentos que teve até a separação da mãe. E ele tem como a última visão dele do pai foi dentro de uma delegacia, quando a mãe foi para fazer queixa por causa de agressões, e foi dali para frente que eles se separaram. Ele ficou junto com a mãe, criado por ela, e o pai simplesmente sumiu. Então essa era a última imagem que ele tinha do pai. Mas eu tentei então naquele tempo passar para ele uma imagem diferente através da palavra de Deus. Eu comecei a usar a palavra de Deus para mostrar para ele que precisamos perdoar as pessoas, por mais que as pessoas não tenham feito coisas boas para nós temos que perdoar. Por quê? Porque se eu não perdoar as pessoas que me ofendem, eu vou estar dando apenas uma demonstração que eu não sou melhor do que elas. Não que eu queira ser melhor, mas o fato de eu não perdoar aquela pessoa, eu me coloco no mesmo nível. Eu mostrei para aquele rapaz isso. Depois eu mostrei algumas situações sobre família, que pai e mãe precisam ser respeitados, não importa quem ele seja. E o tempo passou, esse rapaz, eu tive a oportunidade de falar algumas vezes da palavra de Deus para ele.
E um dia, já muito tempo depois, nós já não trabalhávamos mais juntos, mas continuamos mantendo um relacionamento de amizade como temos até hoje. Um dia eu conversando com ele, perguntando da mãe, a mãe não estava bem de saúde, a mãe dele estava numa casa de repouso, ele precisou colocar a mãe numa casa de repouso, porque ele não tinha como cuidar dela, mas ele sempre estava lá acompanhando, e ele pôde cuidar da mãe nessa parte até o final da vida. Mas uma coisa me deixou impressionado, e isso é resultado da palavra de Deus, daquilo que eu pude ensinar para esse rapaz. Um dia ele falou assim para mim: eu perdi uma pessoa recentemente e eu gostaria de tê-la conhecido melhor e gostaria de poder ajudá-la mais. Eu falei: quem é essa pessoa? Ele falou: é o meu pai. Aí eu lembrei do que ele falou, que ele, se o pai estivesse numa calçada e ele estivesse na mesma calçada, ele mudaria para o outro lado. Aí eu perguntei para ele o que foi que aconteceu, e ele falou que ele refletiu naquilo que ele havia conversado comigo tempos atrás, e aquilo ali de alguma forma fez ele mudar algumas atitudes. E nada foi mais além do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela quebra a nossa arrogância, ela quebra os nossos princípios mundanos e coloca em nós princípios divinos. Quando eu ensinei para ele que nós devemos amar os nossos pais, honrar a pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, eu cheguei a falar com ele sobre isso. Você quer ter uma vida longa nessa terra, ame e respeite seus pais, mesmo que ele não tenha sido o pai que você gostaria que fosse. E aquele rapaz realmente ele entendeu isso, e mais para frente, acho que ele conversando, ele descobriu onde o pai dele estava, e ele foi ao encontro do pai. O pai pediu perdão e ele aceitou, e ele também pediu perdão por todo o tempo que ele viveu afastado do pai, e ele pôde cuidar do pai nos últimos dias. O pai veio a falecer, mas não levou aquele ódio que tinha dele, né? E nem ele ficou com aquele ódio que ele tinha do pai. Foi muito bom. E isso tudo consequência de quem? Da palavra de Deus. Deus usou minha vida para falar do amor de Cristo, para falar do que a palavra de Deus nos ensina. E aquilo ali foi muito importante, eu creio, na vida desse rapaz. Uma segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina também, neste mesmo versículo, é que ela purifica através do fogo. A palavra de Deus, ela nos traz coisas novas, ela purifica a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos faz melhor, se nós entendermos e caminharmos como a palavra de Deus nos ensina. Tem muitos ensinamentos na palavra de Deus que são fantásticos, precisa apenas que você e eu nos dediquemos a aprender e realmente seguir aquilo. A palavra de Deus, ela nos traz coisas novas, como eu tenho falado. Ela nos traz coisas novas e coisas que vão renovar o nosso entendimento. A palavra de Deus também, ela é como uma espada que penetra na nossa consciência, aonde nada mais consegue chegar, a palavra de Deus chega. E nós lemos, eu quero ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela penetra lá no mais profundo da tua alma, aonde só você tem acesso. Talvez tem coisas que você tem guardado no fundo da tua alma, que você nunca abriu para ninguém, mas através da palavra de Deus, que é faca de dois gumes, a espada de dois gumes, ela consegue penetrar nesse lugar, talvez obscuro, um lugar talvez até em trevas, e ela penetrando, ela traz o quê? Luz. Ela traz luz naquele lugar. E você ouvindo, e você permitindo que a palavra de Deus chegue nesse lugar, ela vai te trazer coisas diferentes. Ela vai fazer com que você venha discernir sobre as coisas da sua vida. Ela vai fazer com que você possa realmente ser transformado. A palavra de Deus, ela faz isso em mim, ela faz isso em você. Não adianta a gente ficar, tentando buscar solução para as nossas perguntas em outro lugar.
Não adianta nós ficarmos tentando descobrir, sabe, um modo de tirar os fantasmas da nossa vida através de outras coisas. Não adianta você procurar no homem aquilo que você só vai encontrar na palavra de Deus. Pense nisso, medite nisso. Não permita que essas coisas que talvez são sombrias na tua vida, que você não consegue entender, que você venha abrir o coração em outro lugar e permitir que pessoas talvez venham colocar coisas que talvez vão piorar aquilo na sua vida. Mas permita que a palavra de Deus penetre em você como espada de dois gumes, te trazendo luz, te trazendo conhecimento, te trazendo entendimento. A palavra de Deus, ela faz isso, ela muda a nossa vida. E como eu falei, eu sou um exemplo disso. A palavra de Deus mudou a minha vida. Eu vivi desviado dos caminhos do Senhor durante muitos anos, mas um dia, eu costumo dizer que Deus, ele tem seus hábitos, sua maneira de tratar com os seus filhos, mesmo aqueles que estão desviados do caminho. Ele tem a maneira de tratar e a gente não sabe, não consegue entender. Eu sempre gostei muito de ler. Eu estava desviado dos caminhos do Senhor e eu lia muito. Eu lia muitos livros que apareciam na minha mão, pessoas que, olha, esse livro é bom, eu pegava para ler. Pegava revistas, matérias de revistas, aquilo ali para mim era muito gostoso de ler. Gostava muito, gosto até hoje de Palavra Cruzada, que você conhece, você acaba tendo um entendimento muito bom também das coisas. E um dia eu estou numa banca de jornal, numa cidade aqui onde eu trabalhava, estou numa banca de jornal e eu vi que a banca de jornal do lado, ela tinha uma parte toda envidraçada e ali ela tinha vários livros de frente, que você podia ler o nome, o título do livro. E teve um dia, eu parei naquele lugar, eu estava com obras ali perto, e eu comecei a ler o título dos livros que tinha ali. Tinha livro de todo tipo, tinha livro de espiritismo, tinha livro de candomblé, tinha livro de psicologia, tudo quanto era tipo de livro que você pudesse imaginar. E eu comecei a ler o título dos livros, e eu falei, eu vou escolher um livro desse aqui para me ler. Os livros que falam sobre magia negra, que falam sobre candomblé, espiritismo, não entendo, nunca tive interesse. Eu comecei a ter interesse neles depois da palavra de Deus, para poder entender o reino espiritual e saber como lidar com isso. Principalmente porque quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu abracei o ministério da intercessão no início, e mais tarde eu fui separado para o ministério pastoral. Mas o ministério da intercessão e o ministério desse que mostra sobre batalha espiritual é algo que eu gosto muito ainda. Então eu sempre que eu posso, eu estou lendo alguma coisa nesse sentido. Mas nesse dia, eu estou lá de frente para aquela banca de jornal, naquela parte envidraçada, e olhando, vou escolher um livro, até que eu olhei um livro que me simpatizou. Não adianta eu te dizer qual é o nome desse livro, que eu não tenho um nome específico. Eu nem sei direito por que eu escolhi aquilo. Quer dizer, hoje eu sei. Na época eu não entendi direito. O que eu fiz? Falei para o moço da banca, eu quero esse livro aqui. Aí o moço me deu o livro, quanto é? Tanto. Paguei, coloquei no porta-luva do meu carro, que eu trabalhava com a viatura da empresa, e aquele livro ficou ali guardado. Quando eu voltei à tarde para o meu canteiro de obra, eu peguei o livro, coloquei em cima da minha mesa, que eu falei, sempre que eu puder eu vou dar uma folheada nesse livro aqui, vou dar uma lida nele. Voltei ao trabalho normal, continuei meu trabalho. No dia seguinte, depois de distribuir todo o trabalho do pessoal, eu sentei na minha mesa para assinar algumas coisas que eu precisava assinar, e o livro estava ali do meu lado, eu peguei o livro para dar uma lida. Quando eu abri na primeira página, genealogia de Jesus, Mateus 1. Aí eu olhei, peraí, mas isso aqui é a Bíblia. Era o Novo Testamento da Bíblia. Na capa só estava escrito NVI, Nova Versão Internacional. Eu comprei o livro sem saber o que eu estava comprando. Eu sem saber o que estava comprando, mas Deus sabia o que eu estava levando, o que Ele estava me vendendo, o que Ele estava me entregando, vendendo não, me entregando. Eu li o Novo Testamento inteiro naquela época. Teve uns dias de chuva lá que a gente não tinha muito o que fazer. Eu ficava no canteiro de obras ali, eu li aquele testamento.
Eu li o Novo Testamento inteiro. Confesso, não entendi muita coisa, mas foi uma preparação. Deus estava me preparando para algo novo. Mais para frente algumas coisas aconteceram. Eu voltei para os caminhos do Senhor. Depois de voltar para os caminhos do Senhor, eu comecei a compreender algumas coisas que aconteceram na minha vida. E tudo pela palavra de Deus. A palavra de Deus naquele tempo lá me trouxe muita curiosidade. Quando eu comecei a ler, algumas coisas eu consegui entender. Não muito, mas algumas coisas eu consegui entender. E aquilo que eu comecei a entender ali começou a me trazer luz, como a palavra nos ensina, que é a palavra de Deus. Ela é faca, ela é espada de dois gumes, penetra lá no mais profundo da alma, entre as juntas e medulas, aonde nada mais consegue entrar. Então foi muito gratificante aquela primeira experiência. Depois de muitos anos afastado dos caminhos do Senhor, aí eu comecei a ler e mais tarde Deus preparou a minha volta e eu voltei. Quando eu voltei, eu já tinha uma compreensão pequena do Novo Testamento, e dali para frente eu comecei a ler a Bíblia. Recentemente, agora eu terminei de lê-la mais uma vez, completa. Então, tudo isso aí vem trazendo luz na nossa vida. Por mais que a gente seja falho, por mais que nós sejamos pecadores, mas a palavra de Deus, ela vai te moldando. Nós somos moldados pela palavra de Deus. Quando você encontra situações ali na palavra de Deus que você fala, nossa, eu preciso mudar isso na minha vida. É muito comum a gente encontrar isso. Amém, meus queridos? Vamos seguir aqui. A palavra de Deus também, ela é um bálsamo. Ela é um bálsamo que passa, que Deus passa em nós. Ela é um bálsamo que nos restaura. Ela é um bálsamo que faz com que nós sejamos curados das nossas feridas. Salmo 107, 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. A palavra de Deus, ela vai muitas vezes nos livrar da destruição, não somente nos curar das nossas enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais, mas ela vai também nos livrar da destruição. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que estão assistindo. A palavra de Deus me ensinou muitas coisas, e quando eu voltei aos caminhos do Senhor, uma das coisas que eu fiz foi buscar algumas pessoas que eu estava com as minhas relações um pouco estremecidas. Eu fui buscar essas pessoas para pedir perdão para elas. As pessoas não entenderam muito por que eu estava fazendo aquilo, mas eu fui. Por quê? Se ela ia me perdoar ou não, eu não sei. Mas a palavra de Deus me ensina que eu precisava pedir perdão para aquelas pessoas. Eu fui atrás das pessoas que veio no meu coração. São pessoas que eu tenho até hoje nas minhas orações, são pessoas que eu tenho até hoje junto comigo, mas precisava. Esse bálsamo precisava ser passado na minha vida, e foi passado através da palavra de Deus, que me fez com que caminhasse de uma forma diferente. E para encerrar, a palavra de Deus, ela é como luz que revela as trevas. Atos 26, 18 diz assim: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. É o Senhor falando. Então a palavra de Deus, ela nos revela. A palavra de Deus, ela nos confronta. Ela nos traz confrontação. Aquilo que eu falei, em algumas coisas que eu comecei a ler na palavra de Deus, eu olho e falo, nossa, eu tenho que mudar isso na minha vida. Isso precisa ser mudado, isso precisa ser transformado. E a palavra de Deus é quem confronta a mim e a você, para que as coisas sejam mudadas. São fáceis de fazer? Não, não são. Precisamos ter força. E essa força também você vai encontrar na palavra de Deus. Você não vai encontrar em outro lugar. Força para caminhar, força para seguir em frente, força para você encontrar uma pessoa com quem você sentiu que você errou e você pedir perdão. Porque pedir perdão não é tão fácil como parece, mas ele é gratificante.
Quando você pede perdão por algo que você fez a uma pessoa, aquilo vai realmente te trazer coisas novas. Então, pense nisso. Deixe a palavra de Deus tratar na sua vida. Leia a palavra de Deus todos os dias. Busque na palavra de Deus a solução para os seus conflitos. Não permita que outras coisas venham suprir este lugar. Este lugar na sua vida tem que ser pela palavra. Amém, queridos? Eu agradeço você que está comigo até aqui, assistindo, ouvindo essa meditação. Eu quero orar com você, em seguida fazer as últimas considerações. Aguarde só mais um minutinho. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por mais esta rica oportunidade de semear na vida das pessoas através da tua palavra. Senhor, que esta palavra possa realmente encontrar guarida em cada coração, que seja um tempo novo, um tempo de restauração, de renovação. Renova a unção sobre a vida do teu povo, renova, Senhor, as nossas vidas através da tua palavra. Te louvo, Senhor, e te glorifico nesta tarde. Te louvo e te glorifico neste dia pela tua palavra que está em nós, e que ela possa, Senhor, nos trazer realmente transformação, que tudo em nossas vidas seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Não esquece, querido, de passar adiante esta mensagem. Eu creio que ela pode ajudar muita gente, e você vai me ajudar também passando e pedindo para que as pessoas se inscrevam no canal, para que a gente possa crescer e continuar enviando a palavra de Deus a todas as pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo, um forte abraço. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.